Meus irmãos, graça e paz, Diácono Zaquiel. Deus tem uma palavra para o seu coração. Estou montando esses vídeos. Se você gostar, curte, compartilha, liga o sininho. Estarei colocando os meus estudos, os meus vídeos aqui, para o nome do Senhor ser glorificado. E a palavra de hoje está no Evangelho de João, no seu capítulo 7, versículo 37, 38 e 39, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, que o Espírito Santo ainda não for dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, irmãos? Uma palavra que Deus colocou no meu coração. A Bíblia, ela vai nos relatar que Jesus estava andando pela Galileia. E Jesus, ele não poderia andar pela Judéia, porque a Bíblia relata que os judeus queriam matar Jesus. A Bíblia diz que estava chegando próximo à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus disseram para Jesus para ele não ir para a Judéia, porque os judeus queriam matar o Senhor. A Bíblia, a Escritura Sagrada, ela vai relatar que os irmãos de Jesus, eles não acreditavam no ministério de Jesus. Jesus vai ficar na Galileia, mas quando Jesus vê que seus irmãos sobem para a Judéia, Jesus sobe em oculto. A Bíblia diz que os judeus estavam procurando Jesus na festa para matá-lo. Mas Jesus, ele em oculto, os judeus procurando Jesus e Jesus dentro do templo, ensinando a palavra de Deus. A Bíblia diz que os judeus estavam celebrando a festa do tabernáculo, a festa das cabanas. A festa da cabana era uma das festividades que ocorreria na primeira parte do mês de outubro, uma das festas mais importantes do judaísmo, que celebrava a provisão e a presença de Deus para o povo de Israel. Durante esses 7 dias, os judeus se abrigavam em barracas, feitas de galhos de árvores, relembrando a peregrinação dos seus antepassados no deserto. Quando eles ficam dentro dessas barracas, eles no deserto, eles estavam mostrando a total dependência deles a Deus. Foi no deserto que o povo teve a presença de Deus ali com eles, irmãos. Deus cuidava e o povo viu de perto a presença de Deus. Um dos momentos mais de destaque desta festa era a cerimônia que o sumo sacerdote descia até o tanque de Siloé. E o sumo sacerdote, atravessando toda a cidade, tirava a água em um vaso de ouro e derramava sobre o altar onde estavam as partes do sacrifício. Enquanto a água era derramada, esta cerimônia, que precedia a época das chuvas e a água pelo povo que implorava a água a Deus no deserto, a festa do tabernáculo era uma cerimônia religiosa, como agradecimento a Deus por eles ter suprido os israelitas no deserto e não ter deixado faltar água. Por isso o povo cantava e expressava a alegria ao Senhor. Essa celebração se estende por 7 dias, culminando no 8º dia. O texto sagrado diz isso, conhecido como o grande dia da festa. Nesse dia, ofereciam novamente o sacrifício, mas não havia canto e nem gritos, pois era um ambiente solene de arrependimento diante de Deus, diante do Senhor. Notavelmente que no 8º dia não ocorria derramamento de água. Foi nesse contexto de simbolismo e silencioso que Jesus se levantou para proclamar Jesus como a fonte de água viva. Diante de milhares de ouvintes, Jesus escolheu um momento significativo para transmitir a sua mensagem, utilizando-se de um simbolismo conhecido por todos os judeus aquele tempo presente.
Jesus ele vai proclamar-se como o lugar onde se encontra água viva. Em todo o Novo Testamento, a água para beber é o simbolismo do Espírito Santo. João ele vai relatar no seu capítulo 16, versículo de número 8, que o Espírito de Deus que vem aos pecadores e mostra-lhes a sua necessidade de salvação. João 6,44. E o Espírito Santo que aplica a palavra de Deus com a verdade. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. O Espírito que batiza o novo crente com o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo também vai relatar a carta que ele escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. O Espírito Santo é o que sela o crente. O Espírito Santo é o selo que nos leva ao nosso destino, ao nosso endereço, porque somos descendentes do céu. Se o Espírito Santo é o selo, todos nós somos Cristo. Em Cristo Jesus, somos carta, que não tem como uma carta chegar ao seu destinatário sem o selo. O mesmo Espírito foi profetizado pelo profeta Joel. Joel, no seu capítulo 2, versículo de número 28, ele diz que há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. O Espírito Santo que intercede por nós. Se o Espírito Santo é a água da vida, Jesus estava dizendo que Jesus é a fonte da água viva. Muitos hoje, irmãos, estão deixando de beber a água da vida que Jesus oferece para beber a água contaminada do mundo. Vivemos em uma época de sede espiritual, de conhecermos a Deus que nos dá água e poderemos ir a Deus e pedir a água viva. Jesus veio a esta terra para nos dar a água viva. Jeremias ele também vai profetizar no seu capítulo 2, versículo de número 13. Jeremias está profetizando e vai dizer que porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O salmista também ele vai relatar no Salmo 42, verso de número 1 e verso de número 2. O salmista ele vai expressar como um cervo brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O salmista, um Salmos 42, que foi atribuído aos filhos de Coré, quando o povo estava cativo na Babilônia. O desejo do salmista era estar na presença de Deus. O salmista ele vai usar a corça que anseia pelas águas, que nós viemos ansiar estar na presença de Jesus. A corça, irmãos, a corça, quando ela fica sem beber água, os seus poros eles abrem e começam a rachar. E a corça começa a exalar um odor. E esse odor chama os predadores. E a corça ela procura a melhor água, a água pura. Então, a corça para sobreviver, elas têm que estar diretamente ligado à água. É igual nós, os homens e mulheres, para sobreviver, temos que estar ligado em Jesus. Porque achamos que está bem, que podemos viver sem Jesus. É só você observar a maneira que você está vivendo. Jesus está dizendo, sem Jesus não tem vida. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem arrependimento. Uma semente, ela só brota, se produz fruto com água da vida. Jesus agiu assim em prol dos pecadores. A sua morte foi uma expressão direta de seu amor por cada um de nós. E não podemos viver sem Jesus. João ele vai relatar no seu capítulo 4,
versículo de número 10 e 11, quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Jesus responde que ela soubesse quem ele era. A situação era oposta. Ela lhe pediria da água que jorra da fonte da água viva. Jesus oferece para ela água direto do trono de Deus. Jesus pede para ela chamar o seu marido. E ela não tinha. Jesus respondeu: disse bem, porque já teve sim, que o que está agora não é seu. Ele estava oferecendo um novo formato de vida que ela não conhecia. Jesus iria transformar ela de dentro para fora. Aquele tempo tinha que ir no poço para pegar água. Mas hoje Jesus te oferece hoje a água da vida. O benefício primordial de vir a Jesus pela fé é experimentar a salvação eterna pela graça de Deus. Observe que é do ventre que fluem os rios de água viva. O ventre é frequentemente associado à sede e à necessidade da satisfação. Jesus diz uma metáfora. O cumprimento dessa promessa viria com o recebimento do Espírito Santo. Quando Jesus diz ventre, Jesus, ou interior, Jesus estava dizendo: eu sou a água que cura primeiro dentro, e o resultado aparece do lado de fora. Nós alimentamos nosso corpo, mas logo sentimos sede novamente. No entanto, Jesus oferece a satisfazer a necessidade profunda da sua alma. Eu trouxe essa palavra. Se você gostou, compartilha, curte, liga o sininho. Compartilha com pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Pessoas que necessitam beber dessa fonte. Pessoas que necessitam voltar, aleluia, a beber a água da vida. Se você gostou, compartilhe, deixa o sininho ligado aí. Aleluia, eu estarei colocando aqui os meus vídeos para o nome de Deus ser glorificado. Amém?